Bem-vindos. O meu nome é Dayana Garbim, eu sou jornalista, escritora e é uma alegria estar aqui ao vivo com vocês nessa tarde de sábado, nesse evento tão especial em comemoração aos 22 anos da Abrata, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Há 22 anos, a Abrata tem o objetivo tão lindo e importante de informar e educar a sociedade sobre a natureza e o tratamento dos transtornos afetivos. Um papel muito importante de dar apoio, um apoio psicossocial aos portadores de depressão, de transtorno bipolar e a seus familiares e amigos que tanto sofrem junto com o paciente. E também um trabalho muito importante de reduzir o estigma e melhorar a qualidade de vida dos portadores de transtornos afetivos e de toda a sua família. É uma alegria fazer parte desse evento e eu quero chamar aqui para a nossa conversa o Dr. Fernando Fernandes, que vai apresentar esse evento junto comigo hoje. Dr. Fernando, que é médico psiquiatra do Programa de Transtornos do Humor do Instituto de Psiquiatria da USP e voluntário do Conselho Científico da Abrata. Dr. Fernando, boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, Dayana, e muito boa tarde ao pessoal que está acompanhando a gente ao vivo no YouTube. Então, você que está chegando, já vai compartilhando aí esse conteúdo, avisa os amigos que têm interesse no tema, que eu tenho certeza vai ser uma tarde muito profícua aqui com a gente. Ó, os convidados têm muito a compartilhar da experiência deles na Abrata e na assistência, né, a familiares, amigos, portadores de transtornos afetivos. Então vai ser uma tarde bastante proveitosa e gostosa, um bate-papo descontraído aqui, bastante proveitoso, eu tenho certeza, viu, Dayana? Ah, não tenho dúvida, doutor Fernando. Então, você que está acompanhando a gente, se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, quiser deixar o seu comentário, o seu depoimento, manda a sua mensagem para a gente, que daqui a pouquinho a gente já vai começar a ler os depoimentos de vocês, responder as perguntas de vocês, então participe conosco. Eu quero convidar agora para conversar com a gente a senhora Marta Astelmi, que é voluntária da Abrata e atual presidente da Abrata. Marta, que alegria ter você aqui. Boa tarde, bem-vinda. Será que a Marta já está ouvindo a gente? Acho que a Marta está entrando. Olha, enquanto a senhora Marta está entrando, pessoal, olha, você que está chegando no canal da Abrata no YouTube, não deixa de se inscrever e clicar no sino para você ser avisado dos nossos conteúdos. Se você tem interesse no tema, não deixa de se inscrever no canal. E já vai avisando e compartilhando aí a respeito da live. E eu creio que a senhora Marta já está com a gente, né, Dayana? Agora sim. Olá, Marta, boa tarde, bem-vinda. Oi, boa tarde, Dayana, boa tarde, Fernando. Agradecer muito a sua presença, viu, Dayana? É muito legal você estar aqui nesse dia de comemoração, de festa, né? Em que a gente vai tratar um pouquinho sobre o que a Abrata é para a gente na nossa vida, o que ela representa, né? Então, a gente ter a sua parceria hoje está deixando a gente muito, muito orgulhoso, né? E Imagina, Marta, doutor eu que Fernandes agradeço, é também. uma honra. Mas muito, muito bom. Quando a gente exerce, né, essa questão do voluntariado, né, Dayana, a gente realmente transborda naquilo que a gente tem dentro da gente, né? Então, aqui a gente se congraça por sermos todos voluntários, né? Verdade. Marta, eu gostaria que a senhora contasse para a gente um pouquinho sobre esse trabalho tão importante que a Abrata vem fazendo, como eu disse no início, hoje a gente está aqui reunidos comemorando os 22 anos. Hoje em dia, a gente fala muito mais sobre os transtornos afetivos, sobre depressão, sobre as nossas dores. Começaram há 22 anos, quase ninguém falava sobre isso. Então, eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho para a gente todo esse trabalho que vem sendo feito por todos esses anos e quais foram assim, os principais desafios que vocês enfrentaram nesses anos todos. Não, você falou uma verdade, mas é curioso que mesmo a gente podendo tratar mais sobre os assuntos, né, das questões dos transtornos mentais, ainda a gente está muito longe, né, de estar vivenciando um momento em que a gente possa explanar com tranquilidade, sim, eu sou portador de um transtorno mental, como a gente pode dizer que sou uma pessoa hipertensa ou que tem um problema com diabetes, né? A gente ainda não chegou nesse estágio, com certeza não. Mas eu acredito que, ao longo dessa trajetória dos 22 anos da Abrata, eu estou fazendo parte da história, e a Abrata faz parte da minha história nos últimos 5 anos,
né? Então, um pouco que eu sei através do que me foi passado em termos de história, né? E sei também através de alguns voluntários, né, que desde o começo continuam até hoje, né, exercendo todo esse trabalho e dando todo o seu gás e o seu sangue junto com a gente. Mas eu vejo assim, a Brata hoje, ela está conseguindo exercer a sua missão, que é trazer toda essa questão de levar ao conhecimento, que a gente chama da psicoeducação, né? Todas as questões que afligem as áreas dos transtornos afetivos, transtornos de humor, no caso a depressão e o transtorno bipolar. Nós estamos localizados fisicamente na cidade de São Paulo e temos um núcleo na cidade de Santos, no nosso litoral. Com a chegada da pandemia, isso em março, abril do ano passado, as coisas tiveram que se alterar, porque paramos todas as atividades presenciais, então, tudo aquilo que a gente vinha exercendo nos nossos grupos de apoio mútuo presencialmente, não puderam mais existir. O nosso atendimento telefônico, que fazíamos todas as tardes, parou de existir. Só que a gente sabia da necessidade da gente continuar atuando. Então, a gente entrou por um caminho novo, um caminho que a gente tinha até um desejo mais lá atrás, que a gente iria começar a trabalhar no online. Então, de abril do ano passado para cá, a gente foi nesse caminho de que a gente iria oferecer, e é o que a gente está fazendo, grupos de apoio online para todo o Brasil. E isso é a realidade que a gente está vivendo hoje, de ter a participação de brasileiros de todas as cidades e até brasileiros que moram no exterior junto com a gente. Então, eu comento que hoje a Abrata, como diz no seu nome, uma associação brasileira, ela se tornou uma associação brasileira de fato, porque antes nós éramos mais paulistas, né? Mais restritos à cidade de São Paulo, ao estado de São Paulo. E isso, com certeza, dentro de todas as dificuldades que a pandemia nos trouxe, foi um fator de grande alegria, porque a gente sabe, porque a gente vivencia isso, né? Essa importância de a gente poder existir e poder chegar até as pessoas. O quanto é importante você, ao receber um diagnóstico de um transtorno mental, se depara com 1000 dúvidas, mil inseguranças, 1000 incertezas, muito desconhecimento, ainda muito estigma, muito peso de questão do preconceito, o autoestigma da pessoa dizer, não, eu não tenho isso, onde já se viu, isso não é para mim, né? E do momento que você consegue encontrar um espaço sério, em que você tem a Abrata ocupando esse espaço e trazendo a possibilidade dessa troca, desse conhecimento, dessa informação de qualidade. Eu sempre digo isso quando eu participo dos grupos. As pessoas que chegam até nós, às vezes no início de um diagnóstico, já vão ter o seu caminho todo a respeito daquele transtorno que elas vão conviver muito mais abrandado. Ou seja, muitas dificuldades vão ser transpostas com mais facilidade, porque uma coisa é você receber o diagnóstico de algo que você ainda não tem um entendimento, que você não aceita aquilo também, e aí você se encontra num grupo de outras pessoas em que vai estar sendo falado a experiência de cada um, a vivência de cada um, as suas dificuldades, os caminhos que se encontrou para sair dessas dificuldades, e com todo o arsenal de conhecimento que o corpo científico da Brata, né, o nosso conselho científico, com 10 especialistas, 8 psiquiatras e 2 psicólogas, dão todo esse arcabouço que a gente precisa, que é levar esse conhecimento e essa informação de qualidade. Ainda mais nesse momento que a gente vive com tantas fake news bombardeando por todo que é lado, o quanto é importante, né, a gente poder levar esse conhecimento para que a pessoa entenda de que, ok, eu recebi o diagnóstico, é algo que eu posso ser tratado, existe formas de eu conseguir retomar a minha normalidade, sendo bem cuidado, né? Então, eu vejo assim que a questão que você comenta das dificuldades e tudo mais primeiramente, a própria dificuldade pessoal, né, de cada um, ao se encontrar e se deparar com o diagnóstico, né, conseguir trilhar um caminho a partir dele. E nessa busca desse caminho, encontrar um espaço como a Brata, onde vai estar ali recebendo um reforço muito grande para se ter um entendimento, porque veja bem, quando a gente desconhece um fato na nossa vida, a gente não sabe nem caminho, sabe que caminho eu vou tomar, eu não sei, eu perco o rumo, né?
Mas à medida que você acaba tendo, né? Vamos dizer assim, que a Brata acaba sendo um farol, com uma luz bastante forte, em que você pode se guiar. E eu sempre falo, a importância de você estar sendo corretamente tratado, corretamente diagnosticado, na mão de um profissional especialista, em que vai te trazer toda a questão medicamentosa, vai se ter esse acompanhamento muito próximo. Eu sempre falo, olho no olho, paciente e profissional trocando para poder ajustar o que é melhor possível, a possibilidade de uma terapia e também a participação de grupos de apoio, que é toda uma rede de apoio que se forma, aliado também à questão da participação dos familiares, dos amigos, das pessoas que convivem. Então, com isso se formando como um todo, os caminhos acabam sendo muito mais favorecidos. A pessoa recebe o seu diagnóstico, tem a sua aceitação, tem a sua compreensão, transita pelo seu tratamento e acaba tendo, nessa experiência com a Brata, toda essa troca muito ativa desse conhecimento, dessa parceria, desse acolhimento e dessa questão de que, poxa, eu não sou o único ser a receber esse diagnóstico. Eu achava que era só eu que vivia nessa situação, e na verdade não é. Né? E o quanto é rico essa troca de você ouvir a experiência e a vivência de cada um aliado com a sua. Né? Então, assim, é uma grande corrente que se forma, né? Com cada participante sendo um elo bastante importante. Eu acho Marta, muito bonito. Oh, perdão, doutor Fernando. não, muito bacana o depoimento. Eu queria até ver do teu lado bem pessoal. Você lembra de alguma experiência? Porque você tem experiência dos dois lados. Você chegou para ser ajudada pela Brata há 5 anos, né? Para o pessoal que está vendo a gente entender que dificuldade, um exemplo de algo que te marcou, de uma dificuldade que você tinha, concreta, que você estava experimentando, e você encontrou ajuda na Brata, algo que te marcou. E certamente chegou uma hora que mudou um pouco a sua relação com a Brata. Você chegou para ser ajudada, mas você falou, bom, eu acho que agora eu já estou em condição de ajudar outras pessoas. Eu queria que você me falasse também de uma experiência marcante de uma pessoa que você ajudou, que marcou aí a tua vivência na Brata, que você chegou até agora a voluntária presidente, né? Então é verdade, você disse certo o caminho. Na verdade, a Brata chegou para mim de uma forma meio inusitada. Eu fui fazer uma consulta na internet sobre especialista da parte do transtorno bipolar, porque eu tinha recebido o diagnóstico de transtorno bipolar, e eu sei que surgiu na minha frente, na tela, o link para a Brata. Aí eu cliquei, entrei no site da Brata, eu falei, meu Deus, existe uma sociedade estruturada que as pessoas se encontram e conversam a respeito, e fica aqui em São Paulo, nossa, eu preciso conhecer. Então eu fui com toda aquela vontade, né, ainda dentro de um quadro depressivo, que foi, graças a Deus, meu último quadro depressivo, isso há 5 anos atrás, e ali eu encontrei outras pessoas em diversas situações, pessoas que estavam até um pouco mais aturdidas do que eu naquele momento, outras pessoas que eu percebi que já frequentavam já com mais assiduidade, então estavam mais desenvoltas nas conversas e tudo, mas foi assim, do momento que eu comecei a participar, eu comecei a extrair daquelas reuniões muitas coisas boas. Eu comecei a perceber de que, poxa, existe luz no fim desse meu túnel. Eu estou transitando num processo que não é só meu, é de tantas outras pessoas e que existem caminhos que a gente pode seguir para que isso encurte até esse caminho de dificuldade, né? Então, eu sinto que à medida que eu fui participando, eu ia semanalmente, eu ligava, agendava minha ida no grupo de apoio. Primeiramente, a primeira impressão que eu tive foi o acolhimento. As voluntárias que me receberam, que eu convivo com elas até hoje, né, foram de extrema importância, porque é tão difícil você chegar num momento delicado da sua vida, que você está sendo afetado por um transtorno, que muita coisa ainda você não domina daquilo, e você se encontra com outras pessoas que te estendem a mão de que forma? Com um sorriso, com um abraço, com palavras encorajadoras, mas palavras que têm fundamento. Não era receber uma esperança vazia, não. Você sentia que elas também traziam com elas a bagagem de vida delas. Então, essa troca foi muito importante. Aí, à medida que o tratamento meu foi seguindo, e eu fui me estabilizando, né? E eu continuei a frequentar a Brata, ou seja, eu não saberia dizer assim um episódio único em que eu saí de lá beneficiada. Eu diria que todas as reuniões que eu participei, eu saí de lá muito
mais reconfortada, com muito mais energia e com vontade de voltar. E foi o que aconteceu na minha vida. Nesses últimos 5 anos, eu frequento a Brata, vinha frequentando semanalmente nos grupos, né? E aí eu recebi o convite para ser voluntária. Você gostaria de ser voluntária? Sim, eu já estava aposentada também, eu já exercia voluntariado antes, né, em outras áreas. E aí eu comecei a participar e eu fui para o setor do atendimento telefônico. Ali eu percebi a importância, porque, imagine, antes não era como a gente está agora no online, todo mundo se contatando. Não, o atendimento telefônico, ele era o primeiro caminho que as pessoas tinham para entrar em contato com a Brata. Então, ligava, era sempre de segunda a sexta, da 1 às 5, a pessoa telefonava para a Brata, pegava as primeiras informações e agendava a sua visita para a Brata. No grupo de acolhimento e integração, que era o primeiro grupo, e em seguida para o grupo de apoio mútuo, né? E eu comecei a exercer essa função, e isso foi me trazendo uma sensação muito positiva, porque eram quase todas as tardes em que eu ficava no atendimento que eu ouvia alguém do outro lado me dizer: nossa, eu ganhei o dia de falar com você. Como foi importante ouvir essas coisas que você me passou, né? E aí eu me recordo, como o Fernando até comentou e perguntou, de um caso que, no meio da tarde, uma senhora me liga, muito aflita, muito aflita, muito aflita, com pensamentos muito pesados, pensamentos de morte, realmente que te traz uma preocupação de você estar conversando com uma pessoa que está assim do outro lado da linha. E era comecinho da tarde, nós teríamos um grupo naquela tarde, né? E eu disse a ela: olha, você tem alguém na sua casa? Não, eu estou sozinha e tal. O que você acha de vir hoje à tarde conhecer a gente? Vim aqui conversar com a gente, né? Não, mas será que vai dar? Tá, olha, você não mora tão longe, vem, a gente mora perto, a Brata fica pertinho do metrô, você vai conseguir chegar e tal. E essa pessoa foi, né? Ela foi, recebeu esse acolhimento, e aí eu pude até, eu estava ali naquela tarde, ao ela sair, tipo assim, houve uma transformação daquela pessoa que te procurou no momento de aflição e de angústia e que pôde ser efetivamente auxiliada, ou seja, ela estendeu a mão pedindo ajuda e tinha alguém ali para puxar essa mão para trazer para cima, né? Então, isso realmente foi um fato que me tocou, mas que é uma verdade que, quando a gente tinha os presenciais e agora pelo online, a diferença que existe no semblante de uma pessoa que adentra um grupo de apoio com muitas dúvidas, muitas incertezas, muitas aflições, às vezes até em momentos ou depressivos ou em caso de mania, e encontra um espaço em que ela pode ser ouvida, em que ela ouve também, em que ela traz para ela aprendizado, essa troca muito profícua, sempre ao final do grupo você repara que o semblante das pessoas está diferente. Sabe, existe um alívio, vamos dizer assim, né? De que a pessoa realmente acabou buscando algo, talvez ela nem soubesse que teria onde encontrar, e encontrou isso com a gente. Então, isso é muito importante, é muito reconfortante. Sabe que eu ia dizer aquela hora, doutor Fernando, que é muito emocionante ouvir a Marta falar, porque a gente percebe que existem duas grandes dificuldades, muitas vezes, como a senhora Marta colocou. A pessoa tem vergonha, muitas vezes, do que ela está vivendo. A pessoa tem o próprio preconceito. A pessoa, talvez, tenta negar para ela mesma que está vivendo naquela dor, que não sabe como lidar com isso. E o outro grande sofrimento é, às vezes, a família que não sabe o que fazer. A família adoece junto. Eu sempre falo, ninguém adoece sozinho. Em geral, a família adoece junto. E ter essa oportunidade desse contato, como a senhora Marta falou, de se sentir acolhido, de se sentir parte de uma humanidade compartilhada, né? A sensação de eu não estou sozinho salva vidas. Eu não tenho dúvida disso. Então, muito bonita essa história que a senhora contou e parabéns pelo trabalho de vocês. Eu estou realmente muito emocionada, muito feliz de estar aqui conversando com vocês e quero saber se as pessoas que estão acompanhando a gente já têm alguma dúvida, algum comentário. Doutor Fernando, mandem para a gente as perguntas de vocês, participem com a gente. E eu queria saber mais uma coisa da senhora Marta. Vocês têm recebido também a procura de muitos familiares, né? As pessoas sempre me perguntam, no trabalho que eu faço na internet também com relação à doença mental, como eu ajudo um familiar? O que eu faço para que a minha filha, o meu marido... Tem alguma coisa que a senhora possa contar para a gente, algumas dicas, como ajudar alguém que está passando por isso? Sim, a importância dos familiares estarem juntos é fundamental. Primeiramente porque
vamos partir da ideia que existe o desconhecimento geral, às vezes da pessoa que está acometida pelo transtorno e também dos que estão em volta. Então, existe, às vezes, muita dificuldade de aceitação de alguns familiares de que aquela pessoa que até um tempo atrás não tinha aquele comportamento começou a ter um comportamento diferente. Como se aquela pessoa pudesse ter o domínio de estar diferente ou querer ficar daquela forma para irritá-la, para, sabe? Existe muito essa questão. Então, quando os familiares se achegam nos nossos grupos, eles vêm em busca de entendimento, de compreensão. Eles querem entender melhor o que é aquilo que está cometendo o seu familiar. E muitas vezes a gente até diz, olha, abre um pouco o seu olhar, porque muita questão destes transtornos tem um fundo genético. Então, muitas vezes, não é só aquela pessoa que está tendo isso. Outro familiar talvez já tivesse ou esteja tendo e talvez não foi nem diagnosticado, né? Então, essa é a importância de que o familiar, ele ao estar ali junto, ele vai estar podendo entender todo esse processo. Agora, existem diversas situações, existem realmente aquelas situações em que existem pessoas mais irredutíveis, de que não querem ser tratadas em hipótese nenhuma. Então, assim, é todo um processo, vamos dizer assim, é todo um trabalho de formiguinha, né? Que aquele familiar, ele vai tentar estar trazendo, ou seja, às vezes o familiar vem até nós e o próprio portador não vem. Isso acontece muito. Então, assim, esse familiar já se movimentou e vem em busca de orientação e de informação. Isso pode ser alguma coisa bastante importante. Aí ele começa a participar dos nossos grupos, ele pode dizer para aquele seu familiar portador, olha, venha também, está sendo tão válido, tão interessante. Então, assim, existem alguns caminhos, algumas brechas que isso pode estar acontecendo, né? O fato da pessoa poder ter aceitação de passar por uma consulta para estar recebendo um correto diagnóstico, isso também é muito importante, né? Então, e todo o trabalho que a Brata faz, além dos grupos de apoio, no próprio canal do YouTube da Brata, existem dezenas e dezenas de palestras que foram proferidas presencialmente pelos membros do nosso conselho científico ao longo dos anos, com teores muito importantes, com muito conteúdo, com muita informação. Isso vai munindo as pessoas desse conhecimento que é tão importante. E agora, do momento da pandemia para cá, as palestras presenciais se tornaram lives e se tornaram modelo de webinários, né? Para que a gente continue chegando cada vez com mais informação. Então, eu vejo assim, que o fato do familiar, primeiro, ter noção daquilo que está cometendo aquela pessoa que ele tanto ama, que ele convive, que está trazendo dificuldades, isso é muito importante. Existem outras situações que iniciou um tratamento, às vezes o familiar está tão debilitado que ele vai precisar daquele familiar para cuidar no horário da administração da medicação, da dosagem correta, né? Muitas vezes é importante até, numa consulta de retorno com o psiquiatra, chegar e ter um espaço e dizer, olha, eu estou observando que a pessoa está assim, assim, assim. O quanto é importante essa rede de apoio realmente que se forma, né? Isso tudo visando o quê? A melhoria dessa pessoa, né? Para que ele adentre um tratamento que seja efetivo e que tenha realmente um bom resultado, né? Então, a Brata, como tem no seu nome, é uma associação de familiares, amigos e portadores, né? Porque existe toda essa rede mesmo que se integra, a gente não vive isolado, né? Então, nessa convivência, levando esse conhecimento para todos, cada um do seu jeitinho vai poder estar colaborando para a melhoria do todo, né? Claro. Acho que agora o doutor Fernando vai trazer para a gente alguns depoimentos, né, doutor Fernando? Vamos trazer alguns vídeos de depoimento de pessoas importantes aí na história da Brata, né? Pessoas que mandaram um depoimento em homenagem à Brata, mas também uma homenagem da Brata a essas pessoas. Só antes dos depoimentos, eu queria só uma coisa, senhora Marta. A senhora teve um primeiro contato com a Brata que, de repente, apareceu lá um link para você, entrou no site, ligou, e na época que a senhora entrou era telefone, já mudou tudo. Eu queria só que a senhora desse um toque, assim, bem direto, pessoal assim, olha, eu queria ter um primeiro contato com a Brata, como é que se faz? Bem, hoje em dia, o primeiro contato com a Brata que você vai ter é o próprio site. Entrou no site www.abrata.org.br, você já vai poder ali entender, né, quais as atividades e também poder ver a questão de indicação de livros, literatura, e depois no canal do YouTube da Brata ver essa questão das palestras. Essa é a primeira questão. Nós estamos atuando agora a nível online, ou seja, nós temos nas terças, quartas e sextas grupos
de apoio online das 19h às 20h30. Para as pessoas participarem, elas devem entrar no nosso site na segunda-feira às 16 horas. E aí nós temos ali, a pessoa se inscreve, a gente tem número de vagas, a gente teve uma alteração de uns meses para cá para propiciar mais pessoas, então a pessoa se inscreve uma vez nessa semana, porque antes a pessoa se inscrevia várias vezes, e a gente quer oferecer a possibilidade de mais pessoas participarem. Então, segundas-feiras, 16 horas, entrou no nosso site, vai clicar, vai se inscrever, e vai se inscrever para terça, para quarta ou para sexta. Então, a gente tem sempre 2 grupos por noite, então a gente tem um total de 6 grupos semanais. E nós temos um grupo de jovens, jovens dos 14 aos 24 anos, sejam eles portadores, familiares, sejam amigos, sejam namorados, sejam primo, que vão estar tendo um trabalho também, só que é uma vez por semana, um grupo mais focado nessa realmente faixa etária, e temos um diferencial no nosso grupo online para adultos, vamos dizer assim, quem coordena os grupos são os facilitadores voluntários da Brata, sejam portadores, estáveis ou familiares, que recebem todo o preparo, tem toda uma supervisão, para que exerçam essa função da mediação dos grupos. Já no grupo de jovens, isso é cuidado por psicólogas com formação em cuidado de jovens. A gente tem essa diferenciação. Então, hoje, uma pessoa que queira se achegar mais da Brata para poder participar, seja ela portadora, seja amiga ou familiar com os nossos grupos de apoio, é através dessa inscrição. Existem outros caminhos também, que seria pelo blog ou pelo contato, @brata.org.br, que a pessoa pode trazer suas dúvidas e algumas questões. Muito obrigado, senhora Marta. Olha, agora a gente vai compartilhar uns vídeos bacanas de, como eu falei, pessoas que estão homenageando a Brata, mas que estão sendo homenageadas pela Brata, pessoas que participaram aí da história da Brata ao longo de bastante tempo. Vou compartilhar com vocês. E... Opa! Só um instantinho. Agora sim. Olha, a gente está em ritmo de final de ano, então eu vou fazer uma descrição que nem se faz uns amigos secretos. Então, você que acompanha a Brata, participa da Brata, vê se você reconhece. Ó, 2 pessoas vão dar um depoimento agora, né? Uma, ela faz parte da diretoria da Brata, uma voluntária muito valorosa, braço direito da diretoria, já há bastante tempo. E a outra, essa aqui bastante gente conhece, olha, é uma voluntária que ela é a história viva da Brata. Ela é conhecida, assim, porque ela tem um extremo bom humor, sabe? Eu mesmo, o primeiro contato que eu tive com ela, ela foi contando história engraçada para mim. Vamos ver aí, então, olha, o depoimento da senhora Fátima e da senhora Ieda. Eu sou Ieda Ivete Freire, sou voluntária na Brata e tenho o diagnóstico de transtorno bipolar. Quando a gente descobre que tem um familiar com transtorno afetivo, é muito angustiante. Você fica praticamente sem chão. Era assim que eu estava me sentindo quando meu filho teve alguns episódios e estava passando por uma dificuldade muito grande. O nosso tratamento é com medicação, terapia, a família, os amigos, os livros, os filmes e principalmente a Brata. Eu fui em vários lugares e aí encontrei a Brata. O que eu queria realmente era achar uma solução mágica para que meu filho voltasse a ser como ele era antes. O que eu encontrei lá foram pessoas que tinham o mesmo problema que eu, estavam passando pela mesma situação que eu, estavam angustiadas da mesma forma e também tinham vontade de ajudar o seu familiar. O que traz de benefício, eu resumo assim numa frase até. A Brata é um conforto emocional. E o que ocasionou com a minha vida foi segurança. Foi a certeza de que eu estava lidando com a associação séria e dirigida realmente a nos dar suporte
para o nosso acompanhamento e tratamento. O que eu encontrei ali foi um alento, fui muito bem acolhida e aquilo me trouxe uma paz muito grande. E aí você vai ouvindo uma coisa, vai ouvindo outra, e você vai construindo um conhecimento sobre a doença, sobre o transtorno em si, e isso vai ajudando muito até no tratamento do familiar, né? A ignorância traz um medo muito grande. Olá, sou Ieda, voluntária na Abrata há mais de 20 anos e hoje, com muita alegria, comemorando os 22 anos de fundação da Abrata. As diversas atividades que eu participo colaboram muito no meu tratamento e no meu relacionamento com os familiares e amigos. Comento sempre que a Abrata não é o milagre, mas é o caminho para nos ajudar sempre. Como diz Augusto Cury, não posso mudar o que fui, mas posso ajudar no que serei. Gratidão, Abrata. Parabéns. Parabéns aí a senhora Ieda e a senhora Fátima. Muito obrigado aí pelo ter enviado o vídeo aqui para o nosso evento. E a próxima pessoa a dar um depoimento aqui, essa pessoa eu conheci quando ela chegou na Abrata. A senhora Marta falou, Fernanda, essa pessoa aqui é uma pessoa batalhadora e muito persistente. Eu falei assim, olha, o que eu conheço dela bate com isso. É muito batalhadora, persistente no que importa na vida, porque o contato que ela teve na Abrata foi para cuidar do filho dela. E o carinho e o cuidado, o empenho que ela teve em procurar a informação correta para poder ajudar o filho foi muito bacana, né? É uma voluntária da Abrata da cidade de Santos. Vamos então... Quando a gente vê a doença aparecer... Vamos então para esse depoimento da Adriana Rosa. Bom dia, meu nome é Adriana, eu sou mãe do Ricardo, que é portador de transtorno afetivo bipolar tipo 1. A Abrata é o lugar que nos acolheu quando recebemos o diagnóstico da doença mental do Ricardo. E esse diagnóstico, ele é bastante impactante para uma família. A Abrata foi o lugar onde eu encontrei acolhimento, pude compartilhar minhas dores, minhas angústias e ir processando toda a informação, toda aquela nova realidade. E acolhimento é a palavra que me vem à mente quando eu lembro, quando eu penso na Abrata, e também informação. Tem muita informação sobre os transtornos afetivos disponíveis no site da Abrata, nas trocas feitas nos grupos de apoio. Então, foi o lugar onde aprendemos a conviver com o transtorno afetivo bipolar e obtivemos melhor qualidade de vida na nossa família. Eu hoje sou voluntária da Abrata e busco oferecer às pessoas tudo o que eu recebi. Muito bem, obrigado pelo vídeo, Adriana. E o próximo depoimento é de uma voluntária, uma pessoa que é reconhecida por se doar muito, muito generosa, muito espiritualizada e muito resiliente, sendo exemplo para bastante gente na Abrata. Vamos ver então quem é essa voluntária. Olá, meu nome é Alessandra, eu fui diagnosticada com depressão há um pouco mais de 20 anos e hoje eu estou estável e eu estou aqui hoje em comemoração dos 22 anos da Abrata, compartilhando a minha experiência de conviver com a Abrata nos últimos 4 anos.
E para mim é muito importante, porque a Abrata ensina para a gente, para a sociedade, educa a gente falando do que é o nosso diagnóstico. E quando a gente começa a frequentar os encontros do GAL, a gente ouve outras histórias parecidas com a da gente e entende que não existe só a gente no mundo. E isso é um apoio mútuo. Então, eu só tenho a agradecer por toda a contribuição que a Abrata tem feito na minha vida. Muito bem. Muito legal, né, doutor Fernando, as pessoas falando sobre as suas experiências, né, sobre o acolhimento. Acho que Marta certamente ficou emocionada aí ouvindo os depoimentos. Eu quero convidar agora mais uma pessoa para fazer parte desse nosso bate-papo. Com muita alegria, eu quero convidar a doutora Alexandrina Meleiro, ela que é médica psiquiatra, doutora em medicina pelo Departamento de Psiquiatria da USP e membro do Conselho Científico da Abrata. Doutora Alexandrina, bem-vinda, boa tarde. Junte-se a nós nesse evento tão especial. E enquanto isso, enquanto a doutora Alexandrina entra, mande a sua pergunta para a gente, participe, mande a sua pergunta para os nossos médicos, você pode perguntar para o doutor Fernando, para a doutora Alexandrina, para a Marta, fique à vontade, manda a sua dúvida. Será que a doutora Alexandrina já nos ouve? Pronto, já nos ouve, sim. Estamos Olá, doutora, boa tarde. Olá, Daiane, olá, Fernando, olá, Marta. Daiane, eu queria agradecer muito você ter aceito esse nosso convite e vamos deixar registrado que você aceitou voluntariamente, né? Esse nosso convite. A Abrata, como já disse a Marta, agradece muito a sua participação. Você participou conosco em várias campanhas da indústria farmacêutica, do qual a Abrata também fez parceria, mas aqui é Abrata por Abrata, e nós estamos de coração cheios de emoção pela sua presença, querida. Mais loira do que as últimas vezes, né? Tá vendo? Dei aqui, ó, fãs aqui para o final de ano. Gostou, doutora Alexandrina? Gostei, Imagina, eu que agradeço. É uma alegria, é uma honra, na verdade, esse convite. Como eu falei no início, o trabalho que vocês fazem, além de ser lindo, ele é importante, alguma das pessoas que falou aí no depoimento disse, mudou a qualidade de vida da nossa família. E é isso que vocês fazem, vocês mudam a vida de pessoas que sofrem e que têm entes queridos que sofrem, porque a gente sabe como isso é difícil, né? A Marta já passou por um problema emocional, eu já passei, a doutora Alexandrina eu sei também que já passou, já comentou em várias lives, a gente conversou sobre isso, a gente sabe como dói, e a gente sabe como dói quando alguém que a gente ama sofre. Então, que bom que as pessoas têm vocês e esse trabalho lindo que vocês fazem. Muito obrigada mais uma vez. E parabéns pelos 22 anos. Veja bem, são 22 anos e quem vê a Abrata hoje, com toda essa estrutura, acha que sempre foi assim. Mas a Abrata, como todo bipolar, passou por altos e baixos, houve períodos que a gente achou que ela ia desaparecer, muito depressivo, vamos dizer, todo o contingente, depois havia um pique de euforia, depois de novo estabilizado, e já vem um tempo, né, que nós estamos, né, vamos dizer, Fernando, que a Abrata está passando por um momento de eutimia, de alegria por estar estável, né? Hoje uma instituição respeitável, valorizada e, sem dúvida, ajudando muitas pessoas, que é o objetivo maior da Abrata, a nossa missão, o nosso trabalho, toda essa dedicação que a gente tem com a população de um modo geral. Também nossa inserção no governo brasileiro, nossa inserção na Assembleia Municipal, na Assembleia Legislativa, em muitos lugares a Abrata tem se enfronhado, também em empresas, também nas escolas. É infinito todo o emaranhado que a Abrata tem feito para poder auxiliar as pessoas que sofrem, que têm familiares, são portadoras, e também a profissionais. Nós também temos pessoas que estão nas faculdades ou já se formaram e que também acompanham a Abrata. Então, assim, é com muito orgulho que nós estamos comemorando os 2 patinhos na lagoa, os 22 anos da Abrata. Muitas oscilações ela teve, mas agora ela é vitoriosa e isso eu me orgulho de fazer parte dela. Vamos aí, o que vocês dois querem que eu fale, né?
Olha, doutora, eu queria ouvir um pouco da sua história, porque uma coisa que a senhora comenta quando vai interagir com o pessoal, quando vai ensinar, é que a senhora viveu e vive também, não é? Os sintomas do transtorno bipolar, as limitações, as dificuldades. Então, o testemunho da senhora é muito valoroso e é muito confiante e confiável. Confiável porque é uma pessoa que vive. Confiante por quê? Porque é uma pessoa que superou muita coisa e chegou muito longe, né? Mostrando que é possível uma pessoa que tem transtorno bipolar encontrar estabilidade e cumprir os objetivos dela, né? A senhora se formou médica, fez residência em psiquiatria, fez doutorado na Faculdade de Medicina da USP e hoje ajuda tanta gente, né? Formando opinião, divulgando informação e tratando de fato. Eu ia perguntar o seguinte, na época da senhora, quando a senhora teve o diagnóstico e passou pelas dificuldades iniciais do diagnóstico, quais foram essas dificuldades? Tinha alguém, alguma entidade, alguma coisa que você podia se apoiar como a Brata? Como foi naquele momento para a senhora e como é diferente hoje? Veja bem, né? Quando foi feito o diagnóstico, na época foi feito o diagnóstico de depressão. Eu estava no 4º ano da faculdade de medicina. Mas a história começa antes, começa com eu muito pequena, 9 anos, 10 anos, e a casa da minha família, a casa dos meus pais, né, acabava recebendo pessoas que tinham alguma doença, e minha mãe sempre foi muito cuidadora, né? Ela recebia, e eu lembro, né, de 3 tios que são bipolares, ainda são vivos, né? E precisavam fazer tratamento. Todos os 3 passaram por eletroconvulsoterapia na época, veja que eu estou falando 9 anos. Isso é mais de 50 anos atrás. E eu, desde criança, comecei a acompanhar esses tios nos tratamentos. Uma tia ficou até doente para não ser internada, levar a Alexandrina para morar um tempo com essa tia e viver. Então, eu comecei a conviver com a doença mental muito criança. E aí, né, qual o pensamento mágico de criança? Eu quero ser médica para não ter a doença. E aí, eu entro na medicina, não é que eu vou escolher psiquiatria, eu entro para ser psiquiatra e aí eu tenho que fazer medicina. Então, a minha escolha foi muito antes, né, de me proteger diante da loucura que tinha no meio familiar. Loucura, modo de dizer que todos são saudáveis, todos se trataram. Então, no 4º ano da faculdade de medicina, aparece meu primeiro episódio depressivo. Tive algumas depressões orientada pelos professores na época, na minha faculdade, e um deles, né, já falecido, claro, porque se na época eu era adolescente, que dirá agora? Então, ele falava, Alexandrina, não fale para ninguém por causa do preconceito. E eu levei essa informação dele na minha cabeça e só fui destravar, falar que eu era bipolar depois de aposentada. Quando eu me aposentei e eu estava num estado muito grave de depressão, para ser aposentada definitivamente por doença, eu me recusei a me aposentar por doença e como eu já tinha tempo de trabalho, eu me aposentei por tempo de trabalho. 32 anos de registro em carteira e me aposentei. Retomei ao trabalho, porque eu fiquei 2 anos afastada no auxílio-doença, então quem vê a Alexandrina acha que a vida sempre foi flores. É bipolar, mas por ser médica a vida é flores. Não. Períodos muito angustiantes, risco de suicídio, risco de aumento de peso, da síndrome metabólica, todas as coisas que os bipolares têm, a Alexandrina teve. Mas eu tive uma coisa muito boa, a persistência de seguir o tratamento, não me automedicar, não me autodiagnosticar e sempre seguir a orientação de profissionais que me ajudaram ao longo da vida. Ao longo desses anos todos, mais de 40 anos de doença, eu vou dizer que passei por diversos profissionais, muitos famosos, viravam um colega e eu acabava trocando porque comprometia o relacionamento médico-paciente. Nunca eu me automediquei, mas o que mais eu destaco para todo mundo quando eu vou falar da aula, palestra, é de que eu cuidei muito dos fatores de risco.
Bebida alcoólica não entrou na minha vida, drogas não entrou na minha vida. Poder ter estresse, a gente não pode viver sem estresse, mas aprendi a lidar com eles, fazendo terapia desde o 4º ano da faculdade de medicina, e na época o mais preconizado era a psicanálise 4 vezes por semana. Então foi um tratamento intensivo que me ajudou. Com isso eu consegui terminar a faculdade de medicina, prestei o concurso de residência, passei na Unifesp, hoje, na época, era a Escola Paulista de Medicina, e passei na USP. Acabei escolhendo a USP porque uma outra colega entraria lá na Escola Paulista de Medicina, e com isso fui fazendo a carreira, mas com a boca quietinha, não falando para ninguém que eu era bipolar. Às vezes, alguma coisa, as pessoas percebiam que a Alexandrina entristecia, outras vezes que a Alexandrina estava eufórica. Eu lembro de uma das vezes, que hoje é titular lá, o nosso colega Eurípides, ele falou, nossa, Alexandrina, é bom a gente se vestir assim, do jeito que a gente quer. Eu estava em euforia, eu estava não adequada para estar no Instituto de Psiquiatria, mas a fala dele fez eu reconhecer, voltar para casa e ligar para o meu psiquiatra, olha, estou saindo da casinha. E assim várias vezes. Ao longo do tempo, fui cruzando com pessoas que também tinham a doença. E aí, muito jovem, né? Aos anos 80, começamos a fazer o primeiro grupo no Instituto de Psiquiatria, que foi de interconsulta, depois foi o GREA, e depois que veio a Abrata, lá no Instituto de Psiquiatria, que foi onde começou. Comecei a dar palestras, e gradativamente a gente foi percebendo o quanto é por sermos identificadas. E sempre no começo da palestra eu perguntava, quem é paciente? E levantava a minha mão. Quem é familiar? Eu levantava a outra mão. E quem é profissional? E aí depois eu falava, né? Eu levanto a mão 3 vezes, porque eu estou como paciente, eu estou como família e eu estou como profissional. E essa foi a minha grande trajetória na Abrata. Gradativamente a Abrata foi crescendo, nós fomos dando um caráter de seriedade, de conteúdo científico de qualidade, ela foi ganhando respeitabilidade. E com isso, não é que a Alexandrina deixou de ter a bipolaridade, está sob controle, mas há momentos que a depressão ainda me pega, menos a euforia, mas ainda me pega, mas sabendo de todos esses fatores, a gente se considera vitoriosa. Eu sempre digo para as pessoas, você sabe o que é uma âncora, aquela do navio? Você sabe o que é uma âncora, Fernando? Imagino que sim, né? Sabe o que é uma âncora, Daiane? A âncora é o que eu coloco como a bipolaridade. Se a âncora está do lado de fora do barco, ela atraca o barco e o barco não consegue navegar, porque está firme. E esse é um papel da âncora, mas não da bipolaridade. Agora, se eu ponho a âncora dentro do barco, o barco pode ir para onde ele quiser. E onde ele achar um outro porto seguro, ele pode tirar para fora. E eu fiz da minha bipolaridade a minha âncora. Eu carrego a bipolaridade dentro de mim. Eu não sou uma bipolar. Eu tenho o transtorno. Eu sou Alexandrina. Carrego dentro de mim porque tenho que tomar medicação, tenho que continuar minha psicoterapia, tenho que continuar os fatores de proteção. Mas há momentos que a doença aparece, eu coloco ela do lado de fora e entrego para um profissional que eu confie. E assim tem sido feito. Então, é isso que eu gostaria de deixar como palavra de otimismo, palavra de esperança para todas as pessoas. Não é só o bipolar. Qualquer transtorno, por exemplo, há tempos atrás, quando ainda era presencial, nós tivemos na Câmara Municipal, ao meu lado estava um colega esquizofrênico, né? E a turma que estava na plateia assustou quando ele disse que tinha esquizofrenia, que era portador. E o que eu fiz? Levantei a mão e falei, mas eu tenho transtorno bipolar. Louco com louco se entende, mas louco tratado é normal. E essa normalidade que eu tenho que passar, do Fernando e Daiane, ao longo do tempo, em todos os lugares que a gente vai. E o último lugar que nós estivemos, eu, Daiane,
foi no metrô de São Paulo, numa das campanhas. Louco tratado é normal. E é isso que eu quero deixar, de que muitas pessoas não querem a medicação, não querem a terapia, não querem evitar o álcool, drogas, tudo que piora a doença. E, na verdade, a gente tem que fazer tudo para melhorar, minimizar a doença. Se a gente fizer isso, a doença deixa de existir e a gente vira normal. Muitas vezes eu pergunto, eu tenho cara de louca? A maioria diz que não, um ou outro que fala que tem, né? Mas não. E isso é que é importante. Eu não sei se a Daiane se sentiria à vontade, Daiane, de você mencionar também que você passou por dificuldades e que também superou, por isso que está assim, linda, loira e maravilhosa, com uma filha fofinha, a Lua, que está também saudável. Verdade, doutora Alexandrina, eu sempre fico muito emocionada com o depoimento da senhora, porque é tão importante a gente ouvir uma pessoa que convive com a doença mental, que realizou tudo que a senhora realizou, que construiu uma vida, mesmo convivendo com a doença, porque quando a gente não conhece, quando a gente não conversa sobre isso, a gente acha que a doença mental é o fim, e a senhora nos mostra que não, que você pode encontrar um caminho para viver e ter uma vida muito boa. É verdade, com altos e baixos, sim. Eu falo, a gente continua chorando, né, doutora Alexandrina? A gente continua sofrendo. Tem dias que a gente não tem vontade de sair da cama, e é normal, porque nós somos humanos, porque seres humanos sofrem. E que bom que a gente pode se mostrar vulnerável, conversar sobre isso. Como a senhora comentou, eu também tive durante mais de 20 anos transtorno alimentar. Eu, desde a adolescência, desde muito nova, eu vivia em guerra, eu tinha uma relação doentia com o meu corpo e com a minha alimentação. Em alguns momentos isso me levou para a depressão, e foi um momento muito difícil, né? A adolescência, o começo da vida adulta, momentos de não querer sair de casa, de não querer me relacionar, de mentir para não ir trabalhar, momentos em que, de fato, eu quase permiti que a doença tomasse conta da minha vida. E aí, como a senhora comentou, eu consegui buscar forças para buscar o tratamento, para entender que naquele momento eu precisei da medicação. Agora eu tenho muita alegria de dizer que já tem 3 anos que eu me sinto curada, que eu não uso mais medicação, e é muito importante eu poder dizer isso para vocês. Eu me sinto curada, existe um caminho de cura, mas também é muito importante eu dizer para vocês que isso não significa que eu tenho uma relação maravilhosa com o meu corpo e com a alimentação. Não significa que eu ainda não tenho de vez em quando altos e baixos, que eu ainda olho o meu corpo e não gosto do que eu vejo. É claro que isso acontece, mas eu não deixo mais isso tomar conta da minha vida. Eu aprendi que essa é a minha vulnerabilidade, esse é o meu ponto fraco, esse é o meu ponto de atenção, mas eu escolhi, assim como você, doutora Alexandrina, eu me cuido, eu continuo fazendo terapia, eu não faço abuso de substâncias, eu sei que a doença mental precisa de muitos cuidados e a gente precisa se conhecer, a gente precisa ter esse entendimento e buscar ajuda profissional. Eu acho que a senhora colocou um ponto que é fundamental. Você que está assistindo a gente, não se automedique, não abandone o tratamento no meio, não pare a medicação de um dia para o outro porque você acha que já está melhor e não precisa mais. A gente está falando de substâncias que mexem com o nosso cérebro, não pode parar de uma hora para outra, não pode interromper o tratamento. E muitas vezes, sim, você vai precisar de ajuda, talvez você precise de uma medicação. Não tenha vergonha disso. Acolha a sua dor e busque ajuda profissional. Cuide do seu tratamento, se cuide com carinho. Eu acho que essa é a mensagem mais importante que a gente gostaria de deixar para vocês, né, nessa tarde de sábado. E confie, sabe? Confie que tem tratamento. Em alguns casos tem cura, em alguns casos você vai precisar fazer o tratamento a vida toda, e tudo bem, e dá para ter uma vida muito bacana, né? Como a doutora Alexandrina comentou. Agora eu quero convidar todos vocês a mandarem as perguntas. Eu acho que o doutor Fernando já disse que tem algumas perguntas chegando. Manda uma pergunta, você pode mandar para mim, para o doutor Fernando, para a senhora Marta, para a doutora Alexandrina, participa com a gente, manda também o seu depoimento. Doutor Fernando, já temos algumas perguntas aí? Já sim, já sim. Algumas perguntas para a senhora Marta, acho que a senhora pode ajudar. Olha, se as atividades presenciais têm previsão de retornar, e se com as atividades presenciais, os grupos online, eles vão continuar em 2022? Como é que vai ser? Olha,
As atividades presenciais, a gente imagina que devem retornar no próximo ano de 2022. Nós não temos ainda uma data certa, mas a gente está realmente, né, se programando para ter um retorno. Agora, a respeito dos grupos online, eu venho aqui reforçar o que a gente diz sempre em todos os grupos. Essa atividade que a Brata iniciou em abril do ano passado e cada vez mais só tende a crescer, fez a gente perceber a importância que existe de a gente estar ali. Ou seja, os grupos de apoio online, eles vão prosseguir, faz parte agora das atividades, do rol das atividades da Brata, porque esse espaço que a gente sabe que está ocupando, ele é de extrema importância para muitas e muitas pessoas e para a gente também da Brata. Então, a gente com certeza vai prosseguir. E vamos ter um pouquinho mais de paciência que a gente vai retornar presencialmente, novos tempos, talvez em novos modelos, né? Mas a Brata segue presencialmente e segue atuando a nível online. Doutora Alexandrina, tem uma coisa no seu relato que eu já ouvi algumas vezes, e a senhora sabe o quanto que eu acho bonito e enfatizo, né? Que a senhora, mesmo sendo uma excelente psiquiatra, referência, você teve a disciplina e humildade de ter um profissional para cuidar de você, né? Você nunca se automedicou, acho isso muito importante. Tanto no relato da senhora quanto da senhora Daiane, eu achei muito legal uma coisa, vocês se mostraram o quê? Prudentes em relação ao transtorno, né? Transtorno psiquiátrico. É preciso ter essa prudência, né? De respeitar os limites, às vezes, que nós temos, porque a vida pode ser plena, com tratamento adequado, e conviver com os limites. Queria ouvir isso da senhora, como é que foi conviver com os limites? A senhora, isso impediu a senhora das conquistas, ou não? Fomos em frente? Não, fomos em frente. A única conquista que eu deixei de fazer foi uma carreira internacional. Eu achei que poderia sair fora da casinha, fora do nosso território brasileiro, que isso não poderia não ser benéfico para a minha cabeça. Então, eu me cerceei de uma carreira internacional, mas nacionalmente, como você frisou, eu rodo por todos os cantos desse nosso Brasil imenso. A disciplina vem do que está, por exemplo, no Código de Ética Médica, que o médico ele não deve tratar pessoas do qual ele tenha um vínculo afetivo, como a esposa, como filhos, coisa assim, salvo se não tem ninguém, por exemplo, numa cidade interior, coisa assim. Por quê? O contato afetivo vai contaminar o raciocínio médico. E o raciocínio médico ele precisa estar livre e desembaraçado de coisas afetivas para que a pessoa possa se beneficiar. Se eu não posso atender meu marido, meu filho, minha mãe ou um familiar muito próximo por causa do contato afetivo, como isso fica eu atender a mim mesmo? Uma contaminação extrema. Eu nunca vou achar que eu estou em euforia, em mania, hipomania, em depressão, ou mesmo em depressão, eu posso fazer bobagem comigo. Então, a humildade de eu reconhecer precisar de ajuda. E a prova disso foi o tema da minha tese de doutorado, o médico enquanto paciente, onde eu estudei os médicos comparado aos engenheiros e comparado aos advogados. Os 3 doutores da área das ciências exatas, ciências médicas e ciências humanas. E o médico se mostrou o pior paciente, justamente pela automedicação, o autodiagnóstico, e quando buscava ajuda era muito tarde, mostrando assim um índice de mortalidade maior do que comparado com as outras 2 populações. Um estudo que rodou na época, o Brasil todo, vários médicos de várias especialidades tiveram acesso a esse estudo. E volta e meia, o Conselho Federal de Medicina, assim como os regionais, me chamam para falar do médico como paciente, porque eu sou uma paciente, além de ser médica. E isso marcou, sem dúvida, a minha passagem em vários lugares por onde eu ando e onde andei. Senhora Marta, tem uma pergunta aqui, olha, se existe algum tipo de grupo para crianças de 12 anos. Aí eu acho legal, então acho que essa informação não fixou bem, dos grupos para adolescentes. Quem mandou a pergunta foi a senhora Keiko. Então é o seguinte, a gente está com um grupo de jovens, né, dos 14 aos 24 anos. O que acontece nesse limite de idade?
como eu disse anteriormente, né, são psicólogas especializadas no tratamento de jovens que são as coordenadoras, as modernadoras desses grupos, né? Então, eventualmente, você pode ter, talvez, uma criança de 12 anos que esteja tendo já um comportamento que ela possa se sentir confiante para estar num grupo com outras pessoas. Qualquer pessoa, qualquer jovem menor de 18 anos, para poder participar do grupo de jovens, é obrigatório que o seu responsável legal preencha um termo de autorização para que ele possa participar no grupo com a gente. Então, existe, às vezes, a possibilidade de ter um pouco de flexibilidade, tanto abaixo dos 14 anos, como acima dos 24, conforme a pessoa vai se sentir mais à vontade. Tanto que quem tem mais de 18 anos, que frequenta o grupo de apoio de adultos, ele pode ter a experiência de ir para o grupo de jovens. A gente sempre dá a chance de uma experiência, ou seja, participou do de jovens, se sentiu mais à vontade, quer mudar para esse? Legal, então deixa o de adultos, não vai ficar com os dois ao mesmo tempo, né? Então, cada caso a gente vai estar olhando, né, com cuidado, mas efetivamente, com o olhar para a infância, a Brata acaba não abraçando essa faixa etária. Doutora Alexandrina, a Denise Reis, ela mandou uma mensagem aqui que eu queria que você comentasse um pouco disso, né? Ela falou, tenho depressão bipolar e estou desesperada com os efeitos colaterais dos medicamentos. Eu nem mudei o comentário dela, foi exatamente esse. A gente fala de muito sucesso no tratamento, mas o tratamento, muitas vezes, eles têm os seus percalços, né? E precisa de ajustes. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso. Tem remédio livre de efeito colateral e como é que a gente lida com isso? Eu estou para conhecer remédio livre de efeito colateral em qualquer área da medicina. Todas as medicações têm efeitos adversos e que muitas vezes a gente consegue suportar, outras não. Agora, mudou muito o arsenal terapêutico em todas as áreas e principalmente na psiquiatria. Se nós olharmos lá, antes dos anos 80, as medicações eram muito mais pesadas em efeitos adversos, em efeitos colaterais. À medida que foi avançando a ciência, as medicações vão sendo mais receptores específicos e, portanto, com menos efeitos colaterais. Mas sempre tem. O importante é a pessoa que está com a medicação e sentindo efeitos colaterais, ter uma conversa séria com o profissional, com o médico psiquiatra que trata dela, ou, se for uma outra especialidade, conversar, porque sempre tem como ou fazer mudança da medicação ou fazer com que a gente possa lidar melhor com a medicação. Um dos efeitos colaterais é aumento de peso. Aí a gente aprende a comer comida menos calórica, fazer atividade física, que é importantíssimo para o nosso emocional, ter outros hábitos de higiene, hábitos do sono, porque também a pessoa que não dorme direito, ela tem uma propensão a aumentar mais o peso, até pelo desequilíbrio do cortisol no nosso sistema hormonal. Então, assim, tudo isso nós temos que lidar, mas aí a gente põe na balança. O que eu tenho de efeito colateral e o que eu tenho de efeito dos sintomas da doença? A doença ganha, então a gente suporta alguns efeitos colaterais. E nunca me impediu de trabalhar, de falar, como eu já mencionei, né? Preferi isso do que estar acamada ou estar acelerada e a medicação acaba sendo. Eu sempre brinco de que, assim, eu gostaria, como os jovens, Fernando e Daiane, estão sem óculos, mas eu e Marta temos óculos. Se eu tirar o óculos, eu não enxergo nada. Eu colocando o óculos, eu enxergo. Isso é a medicação para o bipolar. A vida fica mais clara, mais, vamos dizer, saudável com a medicação. Claro que machuca aqui meu nariz, claro que dá reflexo dos holofotes que a gente põe para iluminar, para fazer essa entrevista. Tudo isso faz parte da vida. E a gente não deve fazer como empecilho os efeitos colaterais. Quando a pessoa começa a se apegar muito aos efeitos adversos, aos efeitos colaterais, ela precisa sentar e conversar com o médico dela. Porque sempre há possibilidades de nós gerenciarmos da melhor maneira para cada pessoa. Perfeito, perfeito, doutora.
Olha, tem um depoimento de alguém especial aqui, a Neila Campos, que é voluntária da Abrata e nossa atual vice-presidente. Olá, Abrata, meus parabéns pela sua existência aos voluntários. A sua importância para as pessoas com transtornos de humor e familiares é indiscutível. Teve uma outra pessoa que falou aqui, doutora, ó, uau, fantástico depoimento da doutora Alexandrina. Eu já ouvi várias vezes em situações como essa aqui, junto com a doutora Alexandrina, ou eu só de espectador, e eu também me emociono todas as vezes. É um exemplo para mim, como psiquiatra, e é uma pessoa que eu considero uma mentora minha também. Não é raro eu pegar o meu telefone e ligar para a doutora, doutora, estou com uma situação aqui, me ajuda, coisa da vida, nada a ver com psiquiatria, muitas vezes. Olha, essas foram as principais perguntas que mandaram para a gente. Fernando, deixa eu fazer uma colocação. Logo que eu me aposentei, eu fui para um congresso, até era em Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu estava numa mesa falando lá sobre suicídio em médico, outras pessoas falando de outras coisas, e alguém da plateia, que eram profissionais, né, era um congresso médico, perguntou alguma coisa, e aí, na resposta, foi a primeira vez, foi em Belo Horizonte, que eu mencionei que eu tinha transtorno bipolar. Eu levei uma cutucada de alguém que estava do meu lado, dizendo, fica quieta, né? Não anuncia. A pessoa nem sabia que eu tinha, mas ela me criticou. Passado um tempo, eu comecei falando, né? E, após um mês desse congresso, essa pessoa que me cutucou me escreveu, na época era por e-mail, não tinha ainda o WhatsApp, isso foi em 2006, ela falou, Alexandrina, você não sabe o benefício de saúde pública que você fez. Depois da sua palestra, eu já atendi 8 médicos que vieram me procurar. Em um mês, 8 médicos foram procurar a pessoa que tinha me dado a cutucada. Olha o estigma, o preconceito dentro da nossa classe. Percebe? Isso é importante. E uma das palestras que eu falei, alguém comentando, fazendo comentário com a Abrata, falou, doutora Alexandrina, muito legal a senhora assumir a sua bipolaridade. Aí eu pensei, sair do armário, né? Como brincam, né? Sair do armário assumindo a loucura. Mas isso é importante, o quanto a gente ajuda as pessoas, porque o semelhante com o semelhante se identifica e isso passa a ser uma força. Não é como disse a Daiane, que nós estamos todos os dias cor-de-rosas. Tem dia que ela está de mau humor, a Alexandrina também, tem dia que ela olha para o corpo e se sente linda, maravilhosa, ainda mais aloirada agora, tem dias que ela não se sente tão bem, a mesma coisa eu e a mesma coisa todas as pessoas. Né? A vida, eu digo assim, que é como um eletrocardiograma, tem altos e baixos. Tem hora que nós estamos no momento de pico, hora a gente desce, há ondas menores, ondas maiores, mas nós estamos em movimento na vida. O que não pode é ficar uma linha ISO, que aí significa que deixamos de viver. E a vida tem que ser vivida, temos que ter motivos para viver. E isso é o que a gente quer semear. Se eu puder fazer uma colocação, doutor Fernando, doutora Alexandrina e Marta, eu, desde 2016, eu faço um trabalho na internet com lives e posts e livros, conscientizando sobre a importância do cuidado com a saúde mental, e por ser um trabalho que tem a possibilidade da pessoa me mandar uma mensagem fechada no Instagram ou um e-mail, eu recebo muitas mensagens de depoimentos sobre as dores das pessoas. E eu fiquei muito surpresa com a quantidade de profissionais da área da saúde que me escrevem. Então, especialmente vocês que cuidam de outras pessoas, vocês também merecem olhar e cuidar das dores de vocês. Eu recebo inúmeras mensagens de médicas, médicos, psiquiatras ou não, psicólogos, nutricionistas, pessoas que, por serem da área da saúde, negligenciam a própria dor e acham que não têm o direito de adoecer e têm vergonha de procurar um outro profissional de saúde. Então, mais uma vez, doutora Alexandrina, o seu depoimento só nos mostra como todos nós somos vulneráveis a adoecer emocionalmente. Qualquer pessoa pode ter um problema emocional. E você que está ouvindo a gente, sendo profissional da área da saúde ou não, não importa a sua profissão, busque ajuda para as suas dores. É muito importante a gente entender que não importa o que você estudou, não importa se você tem doutorado ou se você é analfabeto, você pode adoecer emocionalmente da mesma forma, porque nós somos humanos e a gente adoece, a gente sofre, e existe um caminho de cura, um caminho de recuperação,
se não for possível a cura, existe um caminho para viver dentro da possibilidade de cada um, que eu acho que é isso que a gente está falando, né, doutora Alexandrina? Sem dúvida que sim. Fernando, tem uma pergunta, pelo menos aqui, perguntando como ser voluntário. Eu acho que é só entrar no site da Abrata, né? E lá está todas as instruções, e nós estamos precisando de voluntários, não é isso, Marta? Bem, é que, na verdade, com essa mudança para as atividades online, a gente ainda também está lidando com essa mudança, porque antes o voluntariado era exercido presencialmente, então os voluntários vinham até a Abrata, né? Então a gente vive nesse momento ainda não temos um rumo certo de como acolher voluntários online, que também vai ser um aprendizado para a gente isso, né? Mas, com certeza, uma associação como a Abrata, ela se mantém e é todo a força motora, e a nossa coluna vertebral, é tudo o voluntário, né? A gente realmente necessita do voluntário para prosseguir adiante, com certeza. Doutor Fernando, temos mais perguntas? Olha, eu creio que não. Essa foi a saideira, foi essa aí, muito pertinente, né, de como ser um voluntário. A Abrata vive do voluntariado, mas sabe, os discursos hoje foram muito emocionantes e inspiradores. Médico tende sempre aquele academicismo, né, que a doutora Alexandrina quebra fácil com o jeito dela e com o discurso dela. Mas sabe o que eu gosto de pontuar? Não é só uma ajuda de amigo para amigo, de pessoas compartilhando experiências, né? Nas diretrizes de tratamento, a doutora Alexandrina conhece, consta lá, que é um termo que em português ele não existe, né? Que é peer support, que traduzindo ao pé da letra, seria suporte de pares, né? Isso, de fato, cientificamente constatado. Fora todo esse apoio, amparo, esse humanismo, que por si só já se justifica. Mas esse apoio de pares que a Abrata exerce, de fato, previne recorrências dos episódios. Então, por isso que está lá contemplado cientificamente até nas diretrizes de tratamento. E eu finalizaria dizendo, né, tem um psicólogo, professor de psicologia canadense, né, chamado Jordan Peterson, que uma das regras que ele coloca no livro dele, as 12 regras para a vida, é assim: a gente não tem motivo para tratar a si mesmo de uma forma mais negligente, de uma forma menos cuidadosa do que a gente trata uma pessoa que a gente ama e deseja bem. Que é exatamente o que a gente viu no depoimento da senhora Daiane e da doutora Alexandrina. Se submeteram, né, a um tratamento da mesma forma que a gente recomenda aos nossos pacientes, que a gente quer tanto bem e que a gente quer ver a melhora, né? Da mesma forma, muitos médicos não fazem isso. A doutora Alexandrina falou no doutorado dela, ela constatou, mas a gente não tem motivo para não cuidar de si da forma que a gente cuida das pessoas que a gente ama. Então, eu acho que essa foi uma grande mensagem nossa aqui desse evento. Perfeito, doutor Fernando. Acho incrível. Fernando, nós vimos muito isso agora na pandemia, que muitos colegas médicos na linha de frente trabalhando, ou mesmo nos ambulatórios, nos hospitais, e que adquiriram o vírus e com medo de ser internado, com medo de ser entubado, se autotrataram. E o desfecho foi fatal. Então, está aí a grande prova com a Covid, a gente alertar aos colegas de que não se deve se autotratar. Por isso, não só na bipolaridade, mas em todas as doenças. Isso também a gente vê com alguns colegas, né? Como eu estudo muito a figura do médico, pessoas com problemas oncológicos, tumores, neoplasias, que evitam procurar, porque eu sei o que vai acontecer, eu sei o que vai falar. Justamente por saber é que nós temos que nos submeter como uma pessoa que a gente tem muito afeto, como você acabou de lembrar muito bem a frase. E, de fato, Fernando, nos guidelines dos 4 cantos do nosso planeta, está a psicoeducação, que é a função primordial para adesão, para evitar recaída, recidiva, controle, evitar os fatores de risco
e a Brata vem fazendo isso desde 1999. E continuaremos fazendo por quantos anos forem necessários, até que um dia as pessoas possam, quem sabe, deixar de ter transtorno bipolar e outras doenças mentais, que eu acho que ainda está longe da gente ter esse objetivo, mas seguramente a gente precisa fortalecer não só a Brata, mas outras instituições que ajudam as pessoas que têm alguma doença. Seja a doença, por exemplo, como diabetes, hipertensão, doença cardíaca, Alzheimer, todas as doenças têm grupos de famílias que ajudam, tem grupos de profissionais, tem grupos de tudo. E a Brata prima por esta expertise em, principalmente, orientações a familiares, a pacientes, mas também a profissionais de saúde, para que possam identificar o mais precocemente, com isso nós termos menos oxidação no cérebro da pessoa com transtorno bipolar e com isso menos sequela, menos perda ao longo da vida. Vamos ficar quietinha que a Alexandrina começa a falar demais. Imagina, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando, né? Doutora Alexandrina, eu quero agradecer demais a sua participação, agradecer a senhora Marta, doutor Fernando, obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês que participaram com a gente nessa tarde de sábado dessa live, que mandaram as perguntas, as pessoas que deram os seus depoimentos aqui, foi muito emocionante ouvir todos vocês, quero agradecer demais a participação de todos vocês, parabéns ao trabalho de vocês nesses 22 anos. Eu gostaria, senhora Marta, de deixar uns minutos para a sua mensagem final, né? Uma mensagem final que a senhora gostaria de deixar para os pacientes, para os familiares e para todos que nos acompanham aqui. Muito obrigada, Dayana. Olha, eu sempre me encanto quando eu ouço a doutora Alexandrina falar, né? Porque ela é um ser humano assim impecável, uma profissional também, nossa, ela é uma luz guia, né? Dentro dos trabalhos da Brata para a gente, com certeza. O que eu posso dizer? Eu posso dizer que a gente espera poder estar sempre, né, atuando da forma que a gente vem fazendo, de que as pessoas possam estar nos procurando, né, participando dos nossos grupos, buscando as informações, né, a importância de que, eu sempre digo isso, nós todos voluntários da Brata, principalmente os portadores, eles acabam trazendo, né, nas suas práticas, nas suas atividades, na troca com as pessoas, uma esperança, mas uma esperança concreta, né, de que nós estamos aqui apesar com o diagnóstico do transtorno bipolar, no meu caso, né, e no caso de outros voluntários, seja da depressão, do transtorno bipolar, mas que num dado momento da vida acabaram aderindo corretamente ao seu diagnóstico, ao seu tratamento, e a coisa começou como uma grande bola de neve se estruturando para que houvesse um rumo em busca de uma normalidade da vida. Então, essa possibilidade de que muitas pessoas estejam atravessando momentos difíceis, delicados, em que a sua rotina foi quebrada, chegou um diagnóstico de algo que não imaginavam, mas que existem formas de você continuar trilhando a sua vida de uma maneira positiva, de uma maneira edificante. Então, eu vejo que o que eu só posso desejar é que a gente possa, cada vez mais, trilhar esse caminho que a gente vem trilhando, que é dessa questão de dar esse acolhimento, de termos uma escuta bastante ativa, bastante empática, em que a gente possa realmente estar ali, de mãos dadas, fortalecendo os vínculos, né? De que as pessoas entendam que, às vezes, podem estar acometidas por algum transtorno, mas que existem saídas, existem soluções, existem excelentes profissionais capacitados a poder auxiliar, né? E que estamos nós aqui, né? Também juntos para poder, cada vez mais, estar crescendo, né? Não só como instituição, mas cada um de nós, como seres humanos, que estão podendo dar um pouquinho do seu tempo, né? Em prol da melhoria da qualidade de vida de cada um, né? Porque a nossa qualidade de vida, ao ser voluntário, ela também acaba se fortalecendo e ficando melhor, né? Então, agradecer também a todos que são e já foram voluntários da Brata, porque uma instituição que tem
no seu norte a essência de ter o voluntário, é muito importante. E é muito importante a gente ver a alegria de cada um quando desempenha a sua tarefa, seja ela qual for. Porque todas as tarefas são extremamente importantes para que o todo continue funcionando de uma boa forma, né? Então, agradecer a todos, né? Fechando praticamente esse ano das nossas atividades, né? A gente tem ainda mais uma semaninha dos nossos grupos de apoio. Aí a gente vai parar um pouquinho e a gente vai retomar em 1º de fevereiro, né? E aí a gente já retoma o ano de 2022, seguindo com os nossos grupos online, com certeza. Muito, muito obrigada a todos. A gente que agradece, Marta. Doutora Alexandrina, mais uma vez, obrigada. Doutor Fernando, muito obrigada. Gostaria também de deixar à disposição, se você quiser deixar a sua mensagem final. Não, já deixei a minha mensagem final. Só agradeço, Daiana, pela sua presença, a doutora Alexandrina, a Marta e todo mundo que acompanhou a gente aqui nessa tarde. Perfeito, gente. Muito obrigada mais uma vez. Um Feliz Natal a todos, um bom ano novo, com muita esperança, com muita alegria, com muita saúde a todos. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.